Olá pessoal, meu nome é Gustavo Ferrari e esse é o curso de Introdução à Bioquímica Humana da plataforma EducaFit. O foco desse curso é realmente introduzir, não é se aprofundar muito na bioquímica, porque a bioquímica é uma ciência muito densa, muito profunda, que não dá para fazer em poucos vídeos. Então a ideia é continuar em próximos cursos e aprofundando, dividindo cada vez os tópicos e se aprofundar mais em cada um deles. A ideia desse curso é ser uma introdução, uma base que já é bem boa. É possível que essa base que a gente vai conseguir mostrar aqui é mais profunda do que talvez o que você aprendeu na sua graduação. E o foco aqui nesse momento é que vocês tenham uma ideia geral sobre a bioquímica, sobre os processos, principalmente sobre metabolismo. Tá? Essa primeira aula é para a introdução da disciplina e minha introdução também. Bom, como eu já disse, meu nome é Gustavo Ferrari e no presente momento, abril de 2019, eu sou graduado em Educação Física, bacharel. Eu sou especialista em Fisiologia e Nutrição Esportiva, lato sensu. Eu sou mestre em Ciências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, uma pesquisa com foco em genética e exercício físico. E eu estou no meu último ano, nesse momento, no último ano de doutorado em Bioquímica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também. Então, o que a gente vai ver nesse curso que eu preparei para vocês? Bom, eu dividi esse curso em 4 grandes blocos. Tá? O primeiro bloco, que logo a primeira aula vai ter uma parte deles, que são os conceitos, que são conceitos muito importantes que a gente tem que ter muito bem incorporado na hora de a gente falar de bioquímica. Não dá para a gente pular a bioquímica para a parte, eu quero a prática da bioquímica, eu quero ver glicólise, eu quero ver mitocôndria, eu quero ver oxidação de ácidos graxos. A gente não consegue pular para esse tema, que é um tema bem mais avançado, se a gente não tiver alguns conceitos muito bem estruturados na nossa cabeça. Quais são os conceitos que eu achei principais para que vocês pudessem entender nesse curso de introdução? Bom, o primeiro seria o ΔG. ΔG é energia livre. Então, isso é o que rege toda a reação. Se a reação vai do lado A para B ou de B para A, é a energia livre que vai ser liberada ali, que vai reger isso. Então, você entendendo a energia livre de um sistema, você consegue entender por que a reação foi para esse lado e não foi para aquele outro lado, por exemplo. Então, vou dar um exemplo aqui, a glicólise, por exemplo. Por que a glicólise acontece tão facilmente, tão rapidamente? Bom, primeiro por causa do nosso estoque, né, de glicose que a gente vai ter em forma de glicogênio, e porque é uma reação exergônica, é uma reação que libera energia, é uma reação que acontece facilmente porque ela libera energia. Então a gente vai ter isso mais precisamente quando a gente for falar de ΔG, de energia livre. Uma reação, por exemplo, que precisa de energia para acontecer, tem um ΔG positivo, ela não vai acontecer tão rapidamente, ela não vai ser tão fácil de acontecer, ela não vai acontecer tanto no nosso organismo. Então, entendendo isso, fica um pouco fácil de entender alguns conceitos. Outras são as enzimas. A gente, lembrando da faculdade ali, muitas enzimas, alguns nomes difíceis que a gente não consegue entender. Então, essa primeira parte de enzimas é inclusive para falar os tipos de enzimas que a gente tem e desmistificar um pouco isso. Talvez vocês possam ter essa ideia desses nomes mais complicados que a gente acaba vendo na graduação, quando a gente é um pouco mais novo também. E o professor às vezes não tem muito tempo para explicar. E fica esse monte de nome confuso. A ideia aqui é simplificar e desmistificar os nomes de todas as reações, de todas as enzimas, o que elas fazem, para vocês poderem entender bioquímica. Bioquímica, a gente acha que ela é difícil porque a gente não entende, né? Tudo que a gente não entende, a gente acha muito difícil. Então, eu vou simplificar os conceitos o máximo possível para você poder entender. Exige um esforço, obviamente, assim como toda disciplina um pouco mais densa, exige um esforço da sua parte também. Nessa parte de enzimas, eu vou falar o que as enzimas fazem, qual a principal classificação dessas enzimas e como que elas funcionam um pouco. Porque todas as reações do nosso corpo, todas, se não todas, 99,9%,
acontecem com intermédio de enzimas. Então você não vai conseguir, não tem como você entender a degradação da gordura, por exemplo, se você não sabe o que a enzima faz. Não tem como você entender a síntese de proteína, por exemplo, se você não sabe o que a enzima faz. Então, ter esse conceito de enzimas bem sedimentado na sua cabeça é muito importante para entender a bioquímica. O pH aí é um ponto bastante interessante, ao meu ver, porque existe muita notícia sobre o pH que a gente, por não saber exatamente como funciona o pH do nosso corpo, acaba engolindo, né? Então a gente tem essa ideia de certas bebidas aumentarem o pH do nosso sangue, diminuírem o pH do nosso sangue. Como que isso acontece? Como que funciona o controle do pH no nosso sangue? Porque no treinamento, por exemplo, a gente tem isso de o exercício, quando ele está muito intenso, ele é elevação das concentrações de lactato, e isso fazendo parar o exercício, né, por conta de acidificação do meu meio, por conta de mudar o pH do meu meio. Isso acontece mesmo? Como que isso acontece, se isso acontece? Qual o valor de variação de pH que o meu meio tem? Então, se você entender como que o seu corpo controla o pH, como que o pH é importante nas suas funções, qual o papel dele e qual é o espectro de variação do pH que eu posso ter, você consegue também entender que certas afirmações por aí não fazem muito sentido. Então, se você entende como é que funciona o pH, você entende isso. Intimamente ligado ao pH, nós temos ácidos e bases, né? Então, por exemplo, no nosso corpo nós temos lactato, nós não temos ácido lático. Por que nós não temos ácido lático? Então, isso vai ser explicado com essa ideia do que é um ácido, o que é uma base, o que é acidificar o meio, o que é alcalinizar o meio. E a gente vai tratar de uma forma bem simples. Então, essa parte dos conceitos gerais, essa parte é a parte mais teórica, é a parte que te dá a base para você entender as outras partes que podem ser consideradas um pouco mais práticas. Ao meu ver, tudo isso é prático, porque sem um você não entende o outro. Aí, nós vamos entrar na parte das biomoléculas, né? Que são as proteínas, os lipídios, os carboidratos, os nucleotídeos. Com relação às proteínas, a gente vai ver como que acontece a síntese de proteína, e aqui nesse pedaço nós temos um pouco de biologia molecular. Então, a bioquímica, ela estuda todos os processos químicos e metabólicos do seu corpo. Alguns vão defender que, por exemplo, a síntese de proteínas, então quando a gente vai pensar lá no seu DNA fazendo RNA, fazendo proteína, a gente vai explicar isso depois, pode ficar tranquilo. Isso seria biologia molecular e não bioquímica. Dependendo do que você segue, a biologia molecular estaria dentro da bioquímica, uma vez que mesmo os processos de biologia molecular são processos químicos. Então, a bioquímica vai explicá-los também. A diferença de o que a bioquímica faz é que ela explica tudo. Então você tem, por exemplo, a fisiologia na sua cabeça. O que a bioquímica faz? Ela vai explicar a fisiologia. Então, como que a molécula A vai para um lugar e transforma-se na molécula B, por exemplo? O que se ligou ali? O que aconteceu? Isso é bioquímica. Então, na parte de proteína, vai ter a síntese de proteínas, que a gente vai ver lá desde o DNA, toda a sinalização até a síntese da proteína, a degradação, quais são as formas de degradar uma proteína, e a bioenergética aí, falando bioenergética de uma forma bem ampla, onde a gente vai ver qual o papel que a proteína tem na aquisição de energia, na geração de energia, né? E onde que o exercício entra aí? Será que você vai conseguir realmente catabolizar, né? Essa palavra muito utilizada. Será que você vai conseguir gastar músculo dependendo do exercício que você fizer? Como é que está o seu estado energético para isso? Então a gente vai falar um pouco dessa energia e falar um pouco de proteínas. Quanto de proteína você consegue gastar realmente? É um problema? Você tem que pensar muito nisso ou não? Na parte dos lipídios, mesma coisa. A biossíntese de lipídios. Os lipídios são extremamente importantes no nosso corpo, não só para armazenamento de gordura, essa é apenas uma forma. Então vamos falar um pouco da importância dos lipídios, como eles são feitos, como que é a degradação do lipídio, né? Então aqui a gente vai ter a famosa beta-oxidação ali no final da cadeia, indo para a mitocôndria, gerando energia, que os lipídios são nossa principal fonte de energia. Então a gente vai falar de lipídios ali, um pouquinho da biossíntese, não muito, mais da parte bioenergética, que é a parte da queima de gordura mesmo.
Então a gente vai entrar nessa parte do lipídio aí. E que são os carboidratos, a mesma coisa. Vamos falar da glicólise, né, que é das principais, das primeiras vias aí de aquisição de energia. Da gliconeogênese, que é a formação da glicose por meios não carboidratos. Então, como é que eu pego uma proteína e transformo ela em glicose, como é que eu pego um lipídio e transformo ela em glicose. E aí, nesse momento aí, a gente passa um pouco também nessa parte de carboidratos para a formação de corpos cetônicos, que entra lá, faz um link lá com os conceitos, né, de pH, de ácido base, porque os corpos cetônicos têm isso, né, o meio ficou ácido, né. Aí nós temos a formação do glicogênio, que é a forma como a gente guarda, né, os carboidratos no nosso corpo. A gente guarda em glicogênio hepático e muscular, que é uma reserva de energia mais rápida que a gente tem. E também da bioenergética. Como que acontece a glicólise? Quais são o passo a passo, né, os 10 passos da glicólise até ela ser transformada em piruvato e ir para o ciclo de Krebs da mesma forma ali que os lipídios. Então a gente vai falar tudo isso, a quantidade de ATP formada com cada uma dessas vias e procurar sempre fazer um link com o exercício. Na minha opinião, eu acho um pouco errado a gente falar de bioquímica do exercício, apesar de ter vários livros disso, é um termo bastante usado. Eu, particularmente, é coisa minha, do professor Gustavo, não gosto muito, porque para mim, bioquímica é bioquímica. A bioquímica do exercício, ela vai falar durante o exercício da degradação dessas biomoléculas, pós-exercício com a alimentação, da síntese e da incorporação dessas biomoléculas. Então você pega um pequeno braço da bioquímica, né, e chama de bioquímica do exercício. Tanto que, quando a gente for pensar no tamanho dos livros, né, a nossa literatura básica aqui desse curso é esse livro, que é o Princípio de Bioquímica de Lenin, que é o livro mais vendido no mundo de bioquímica, o principal, se não o principal, um dos principais, né, o principal livro de bioquímica do mundo. Assim como a Educação Física tem o Macardo, por exemplo, que é o principal livro de fisiologia do exercício, né? Nós temos o livro da bioquímica, que é um livro muito grande e que tem muita coisa ali, tem muita informação, que se você for lá sem saber muito bem o que você está procurando, você vai ficar um pouco perdido. Então, os livros de bioquímica do exercício, que aí vocês vão bater no Google e vai ter vários livros que vocês podem olhar, o que eles vão fazer? Vão pegar apenas a parte do metabolismo, vão trabalhar em cima dela, falando principalmente da síntese e degradação, em um quadro de, por exemplo, durante o exercício, quando o meu ATP cai, o que acontece? Isso a gente vai falar um pouco aqui também. Então, o foco do nosso curso vai ser uma introdução à bioquímica, como já foi dito, e sempre fazendo um link ali com os estágios do exercício. Então, nós vamos falar como funciona no corpo. Primeiro, a gente tem que entender como funciona no corpo parado. Então, acho que você ir para a bioquímica do exercício direto não é muito bom. Tem que aprender como que funciona parado, como que funciona quando está tudo tranquilo, não tem nenhum estresse. Sabendo isso, depois você vai para como que o seu corpo funciona no estado estressante, no estado de exercício, por exemplo. Pessoal, é isso. Essa é a nossa primeira introdução. E agora a próxima aula que a gente vai falar é sobre o ΔG e as enzimas.